no dia da angústia. To you the nation will come A ti virão as nações, from the ends of the earth and say, desde os fins da terra, e dirão: Our fathers possessed nothing but false gods, nossos pais herdaram só mentiras e vaidade, worthless idols that did them no good. em que não havia proveito. Do men make their own gods? Fará um homem para si deuses, Yes, but they are not gods. que tudo não são deuses? Therefore I will teach them. Portanto, eis que lhes farei conhecer. This time I will teach them my power and might. Desta vez lhe farei conhecer a minha mão e o meu poder. Then they will know E aí saberão that my name is the Lord. que o meu nome é Senhor. I'd just like to thank God for Eu apenas gostaria de agradecer ao the Senhor past possibly 6 weeks, que, passados 6 semanas, but especially over the last 1 month since I've been introduced into this fellowship. depois praticamente um mês que eu fui introduzido a esse grupo, a essa família aqui. God has just worked wonderful things in my life. Deus tem trabalhado coisas maravilhosas na minha vida. Over 4 weeks. Em 4 semanas. I had the privilege of being at Johan and Luciana, Eu tive o prazer e o privilégio de estar na casa do Johan e da Luciana, whilst my wife was studying the Bible in Portuguese. onde a minha esposa tem estudado a Bíblia em português. During that week, I worked on the Monday and the Bible study was on the Tuesday. E durante aquela semana eu estava trabalhando na segunda e o estudo bíblico era na terça. I'm decorating a friend's flat and I had quite a hectic day on the Tuesday morning, a hectic morning on the Tuesday. Eu peguei alguns amigos, tivemos um momento difícil na terça de manhã, pela manhã. I suffer from multiple joint arthritis. Eu sofro de multiplorose artritis. And during that Tuesday morning, this hand just locked solid like this. E na terça-feira pela manhã a minha mão ficou assim travada, como eu estou lhe mostrando. This happened on 3 occasions on that morning. E isso aconteceu durante 3 ocasiões durante aquela manhã. When I arrived at Johan's, I was feeling a bit tired. They put a video on, E quando eu cheguei na casa de Johan, eu estava um pouco cansado e ele colocou um vídeo para to entertain the children. durante as crianças estavam ali. I fell asleep on his sofa. Eu estava me sentindo cansado. 40 winks, we called it. Foram 40 minutos. When I woke up, Johan was in the kitchen Quando eu acordei, o Johan estava na cozinha. when this finger locked yet again. E esse dedo novamente ficou ali travado. Johan saw what pain I was in O Johan viu a minha dor and prayed e orou to the Lord Jesus para o Senhor Jesus for healing. por cura. Amém. That is 2-3 weeks come Tuesday of this coming week. Isso, vai para 2 ou 3 semanas agora, nessa semana que vai começar. É isso. And not once was this hand E had pain. não teve mais dor. Glória a Deus. Amém. Even this one's getting better, and I'm praying for this one myself. E eu oro eu mesmo por essa mão e ela cada vez está cada vez melhor. Glória a Deus. On Friday night, my wife and I went to Manchester for a big festival. Na sexta-noite nós fomos até Manchester, eu e minha esposa, para um grande festival cristão. Some members of the church here Alguns didn't membros dessa quite make igreja it que, through circumstances. They didn't make it. por algumas circunstâncias que... But my wife and I had a Não tiveram. wonderful time. Mas eu e minha esposa tivemos um momento maravilhoso lá. There is the spirit of healing. Havia um espírito de cura naquele lugar. I've invited this church to my church for a service. Eu convidei essa igreja para ir à minha igreja para um culto. And my Bible study Tuesday evening, E o meu estudo bíblico na terça-noite, in a time of prayer, no tempo de oração, it was identified by my own minister que foi identificado pelo meu ministro, that we lack tem uma falta a spirit of healing within our church. de cura em nossa igreja. By inviting this church to my church, where there's a unity, Quando eu convidei essa igreja para termos união com a minha igreja onde eu vou, I know that God will introduce, eu sei que Deus introduziu, through the Holy Spirit, através do Espírito Santo, the power of healing that our church needs. o poder da cura que nossa igreja necessita. But it stems from this one. Mas vem desse lugar aqui, glória a Deus. Johan is probably the most
charismatic Christian I've ever met. Joel é um dos mais carismáticos, é o cara mais carismático cristão que eu conheci. His passion, Ele tem paixão, his power, o poder, the spirit. o espírito. I'm standing here and I sound like him. Eu estou estendido aqui, é como se eu sentisse como se fosse ele. The man is amazing. Aquele homem é fantástico. So is this one. Eu vejo isso aqui também. I thank you. We praise the Lord. E eu louvo a Deus por isso. Eu agradeço a Deus. Just to finish off, in Eu vou Matthew, terminar agora em Mateus. you quoted from. Mateus capítulo. But anyway, just to continue. Tomorrow is Amanhã another day. será um novo dia. Don't worry about tomorrow. Não se preocupe sobre We have amanhã. enough problems today. Nós já tivemos problemas suficientes hoje. And God is amazing how He will answer your prayers O Senhor é fantástico da maneira como Ele with any of your responde problems. sobre qualquer Just problema que você trust in your heart, apenas creia no seu coração. trust in the Lord, Acredite no Senhor and all things will come good. e todas as Amen. coisas acontecerão bem. Amém. Thank you, John. Thank you very much for your words of encouragement. Amém. Deus é bom. Nós tivemos o privilégio de conhecê-los e nós temos amor nessa família. Vou chamar aqui a Lu, por gentileza. Nós tivemos o prazer de conhecer John family. We have a privilege and pleasure to meet John's family, and I know things happen between us. We have a very strong relationship now. We're friends. Nós tivemos o prazer de conhecer We had the pleasure of meeting a família do John, the family of John, e agora é bom ouvi-los. and it's good to hear from him. É bom saber que Deus tem feito algo It's good to know that God's doing que something está marcando essa família. that is marking this family. E eles trouxeram hoje uma visita também, uma irmã querida, They brought us today some beloved Carol. sister Carol. visit. Carol. Carol. Yeah. Welcome. Oh, thank you. Seja bem-vindo em nome de Jesus. You're welcome in the name of Jesus. Amém? Ok. It's a pleasure to see her here. É um prazer vê-la aqui nessa tarde. Pleasure to see her here. Hoje eu vou confundir a Luciana. It's gonna make me confused. Amém. Hoje eu quero falar algo muito rápido, I would like to say something very quick today. mas algo que falou no meu coração e eu compartilhei nesta manhã. Something that touched my heart and I have shared this morning. Nós estivemos aqui ministrando no culto pela manhã I've been here ministering the service this morning in this church. e foi muito gostoso. It was very nice. Nós temos um bom relacionamento com a igreja aqui. We have a very good relationship with this church, of this temple here. Eu sinto que nós somos filhos deles. I feel as we are their children. E há uma expectativa no coração And there is expectation in the heart desses irmãos queridos que aqui congregam. of these beloved brothers and sisters that congregate in this building. Mas na verdade é uma troca de amor e de experiência. But it's only an exchange of love and experience. Eu consigo enxergar nesses irmãos mais experientes I can see in those experienced brothers and sisters a importância da fidelidade. the importance of faithfulness. E eles trabalham aqui com o mesmo entusiasmo, They work here with the same enthusiasm, apesar da idade já avançada. although they are very old in age. Eles empreendem todo o esforço para que tudo corra bem neste lugar. They endeavor for everything to go well in this place. E hoje eu pude ver alguns que têm passado algumas lutas na área da saúde. And I could meet some of them that are facing difficulties and trials in their health. Sorrindo They're smiling e trazendo alegria. and bringing joy. Isso muito nos conforta. This brings us comfort. Isso muito nos encoraja. And this brings us, this encourages us. Eu quero dizer algo nesta tarde. I want to say something this afternoon. Senhor, ajuda-nos a ver. The Lord, help us to see. Esse é o tema daquilo que eu vou falar nesta tarde. This is the title of what I'm going to speak this afternoon. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 26, 1 Corinthians chapter 1, é uma das cartas do apóstolo Paulo, one of the letters of the Apostle Paul, onde nós temos where we have muitos ensinamentos many teachings
às igrejas. to the churches. E é impressionante como a linguagem que o apóstolo Paulo utiliza It's amazing the language that the Apostle Paul uses. se aplica tanto aos nossos dias. It can apply to our days, to nowadays. E aqui no versículo 26 do primeiro capítulo de 1 Coríntios diz: On the verse 26 of the first chapter, 1 Corinthians, diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. 1 Corinthians 1:26. Brothers, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were noble birth. Nós vemos aqui We see here que não são aqueles que são dotados de capacidade que são chamados. that are not those who are full of gifts and capabilities that are called, Nobres, the nobles, pessoas poderosas, and mighty people, sábias. wise. Nós vamos ver aqui o porquê disso. And we're going to see here the reason for that. Eu quero dizer que Jesus I would like to say that Jesus, não olha as pessoas como perdedoras, he does not look at people as losers, mas ele olha as pessoas como potencial vencedores, but they see everyone as potential winners, que não perdem o seu caminho. that the ones that do not lose their path. Na verdade, Jesus moveu-se de compaixão para com o povo. In fact, Jesus was moved by compassion for the people. E se nós voltarmos um pouquinho atrás, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, If we go a little bit back in the Gospel of Mark, capítulo 6 e no versículo Chapter 6. 34, chapter 6, verse 34, nós vamos ver algo interessante que aconteceu na maior parte das vezes na vida de Jesus. we're going to see something very interesting that happened many times in the life of Jesus. Algo que verdadeiramente nós vemos que foi uma marca na vida de Jesus. We see something that was truly a mark in the life of Jesus, Em todo o seu ministério. in all his ministry. Diz assim o versículo 34. It says in the verse 34, E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. when Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd. So he began teaching them many things. Na verdade, Jesus olhou aquela multidão com os olhos de Deus. In fact, Jesus looked at that crowd with the eyes of God. Ele não viu uma multidão de, como diríamos, uma vegetação que não produz frutos. He didn't look at them as vegetations, as a crop that does not produce fruit. Mas ele olhou potenciais rosas. But he looked at them and he saw potential roses. Ele teve compaixão daquela multidão. He had compassion on that crowd. E a sua perspectiva And his perspective é diferente em relação a nós. is different, A nossa perspectiva. different from our own perspective. Muitas vezes nós olhamos as pessoas Many times you look at people e não conseguimos ver o melhor que elas podem dar. and we cannot see the best that they can offer. É mais fácil olharmos as pessoas It's easy to look at people e criarmos juízo and na create nossa mente. judgment in our minds. Eu posso citar aqui And I can mention here o exemplo daquela mulher the example of that woman que já tinha falhado por 5 casamentos. that had failed in 5 marriages. E Jesus a viu restaurada And Jesus saw her restored ali naquele lugar onde ela vivia in that place where she was living e colhendo almas, vidas para Deus em Samaria. and winning souls for God in Samaria. Então Jesus não a viu como uma mulher rejeitada com 5 casamentos falhados. So Jesus did not look and saw her as a rejected woman with 5 failed marriages. Mas uma mulher que iria ganhar muitas almas para Cristo But he Jesus. saw in her a woman that was going to win many souls to Jesus, for Da God. mesma forma, The same way, Jesus não viu aquele homem que estava cego no caminho. Jesus did not look at that man, that blind man on the way. Ele viu, na verdade, um homem que estaria
e que podia ver, but he saw a man that could see, e nós sabemos o que and we aconteceu. know what happened. Ele não viu aquela pessoa que é como um animal que tinha as pernas quebradas, He did not see that one as an animal that had the crippled legs, mas ele viu a figura daquele homem pegando as suas amuletas e indo pelo caminho, curado. but he saw that man take his crutches and going on the way healed. Esse era o tipo de multidão que Jesus estava contemplando. That was the type of crowd that Jesus was beholding. E quando ele começou a separar aqueles que estariam seguindo, And when Jesus started to separate those from the crowd that was going to be following him, daqueles que se tornou muito famoso, one of those who became very famous, aquele que se chamava Mateus, que era um coletor de impostos que tirava vantagem da sua profissão. that one that became very famous, that was the tax collector, the one that used to cheat on the people. Quando ele olhou aquele homem, When he saw that man, ele viu nele um discípulo. he saw in him a disciple, E foi isso que and aconteceu. that's what happened. Da mesma forma, In the same way, quando Zaqueu estava ali na árvore observando o mestre, when Zacchaeus was on the tree observing the master, eu tenho certeza que ao olhar aquele homem, I'm sure that when he looked at that man, Jesus não viu um ladrão, Jesus did not see a thief, alguém que tirava vantagem sobre os outros, someone that was taking advantage of others, mas ele viu aquele coração que estava procurando a verdade. but he saw that heart that was seeking for the truth. E nós vemos a verdade And we see the truth sendo revelada na vida de Zacarias. being Zacchaeus. revealed in the life of Zacchaeus. E foi o que aconteceu. So that's what's happened. E nós cantamos o cântico a semana passada. And we sang that song last week. Zaqueu convidou Jesus para entrar na sua casa. Zacchaeus invited Jesus to come into his house. A minha visão, And my vision, a casa não é apenas a casa física. the house is not only the physical house. Ele convidou Jesus a entrar no seu coração, He invited Jesus to enter into his a house ser o Senhor da sua vida. and to be the Lord of his life. Quando ele viu também, já com seus discípulos, When he was already his disciples, perfume caríssimo sendo utilizado a very strong perfume being used para fazer algo que não era aquilo que ele foi feito para ser feito, a perfume being used not for what is being made for. que foi uma gratidão daquela pessoa que estava adorando a Jesus. That was an act of gratitude of that person that was worshiping Jesus. É como se fosse uma despesa desnecessária. As it was an unnecessary expense. Jesus viu naquela mulher um coração agradecido, But Jesus saw in that woman a grateful heart. um coração que estava grato pela oportunidade da transformação, A grateful heart for the opportunity of transformation. um coração grato. A grateful heart. Outros veem aquele pescador impulsivo, homem de brava voz, Some others see that impulsive fisherman of strong voice. Jesus viu nele aquele que ia construir a sua igreja, But Jesus saw in him that one who was going to build his church. aquele que seria o primeiro líder da That igreja. one that would be the first leader of the church. Da mesma maneira, The same way, os soldados romanos the Roman soldiers que vendiam coisas that was selling things naquele momento da crucificação de Jesus, at the moment of the crucifixion of Jesus, ali tirando sorte das coisas do mestre que estava that were crucificado. casting lot for the things of the master. Quando Jesus olhou aqueles homens ainda em dor, em agonia, When Jesus looked at those men in pain, in agony, ele conseguiu enxergar que aqueles homens estavam cegos, não sabiam o que estavam he fazendo. could see that those men were blind, they did not know what they were doing. Eu digo nesta tarde, And I tell you this afternoon, Senhor, ajuda-nos a ver com os teus olhos. Lord, help us to see with your eyes. Ajuda-nos a entender, no momento em que nós vivemos, Help us to understand in a moment that we are living, a sua chamada. your calling. Muitas vezes, Many times, nós tentamos entender as coisas de forma humana. we try to understand things in a human way. Achamos que temos que ter influência. We think that we must have influence. As pessoas que temos que procurar são aquelas mais nobres para resolver os nossos People problemas. that we have to seek are the ones that are more noble, that have influence.
E nós vemos pela palavra de Deus no versículo 26 de 1 Coríntios. And we see by the word of God in 1 Corinthians, verse 26 of the first chapter, que não é bem assim o que acontece. that's not like this that happens. Não é esse tipo de pessoas que o Senhor está levantando ou It's not trazendo. those type of people that God is raising. É maravilhoso ver como Deus transforma todas as coisas pelo seu olhar. It's wonderful to see how God can transform everything through His eyes. Nós podemos trazer também as coisas que nós vivemos nesta vida. We can bring Him the things that we are living in this life. Como nós estamos olhando a nossa semana que vai se iniciar. How do we see the week that's going to begin? O irmão João disse aqui há pouco, The brother John just shared with us a não se while preocupe ago. pelo dia de Do amanhã, not worry with tomorrow, porque todas as coisas Deus já sabe e vai te dar capacidade para enfrentá-las. because God knows all things and is going to give you everything that you need to face what's coming ahead of you. E é verdade isso. And it's true that A vitória já está conosco. the victory is already ours. É muitas vezes a forma como nós olhamos as But circunstâncias. many times what matters is the way that we see the Se circumstances. nós nos entregamos diante dos nossos problemas, If we collapse before our problems, a natureza humana sempre vai para tentar o desespero, a aflição. the human nature always withdraw with affliction and desperation. Se isso está acontecendo, If this is é happening, porque nosso coração falta estar mais completo com a palavra de Deus. it's lacking to be more completed with the Word of God. Quando nós estamos enchendo nosso coração com a palavra de Deus mais e mais, Because our hearts are full with the Word of God. a nossa segurança é muito mais do que o que nós vemos. Our safety goes much beyond that which we can see. Com toda a capacidade, graças a Deus pelas capacidades que o mundo pode dar, pode oferecer em termos de assistência médica, o que for. Thanks to God for all the assistance and things that the world can offer, like medical assistance, Ou qualquer situação que a gente possa se apegar para resolver um problema. or any other thing that you can use as a resource to resolve a problem Através do conhecimento. through knowledge. Eu quero lembrá-los que muitas vezes não é isso que vai trazer a resposta But I para want nós. to remind you that it's not that's going to bring us the answer. É a nossa fé, é o exercício da nossa fé. It's our faith, the exercise of our faith. É a certeza da palavra de Deus na nossa vida. It's the assurance of the Word of God in É our o lives. mundo espiritual em que nós vivemos e caminhamos. It's this spiritual world where we live and walk. E isso realmente não fica claro para as pessoas aí fora. And many times this is not clear for people outside. Porque a perspectiva que nós vemos as situações, elas são diferentes. Because in the perspective that we see things are different. Enquanto o mundo vê de forma horrível, não muitas boas previsões, While the world sees in a horrible way, not good, they do not foresee good things. nós temos que olhar com um olhar de misericórdia e amor. But we have to look with a look of mercy and love. E daquela situação difícil, And in that difficult situation, sem possibilidades, with no possibilities, nós vemos com os olhos de Deus que é possível. we can see through the eyes of God that it's Que é possible. possível. That it's possible. Para Deus é possível. That for God it's E é possible. assim que nós temos que olhar, com o olhar de Jesus. That's how we must look with the eyes of Jesus. Olhar de Jesus. The eyes of E Jesus. dessa forma nós vamos ter uma forma diferente de ver as coisas. So we'll be able to see in a different way. Nós temos que trazer o melhor e tirar o melhor das coisas que acontecem We have conosco. to bring the best of everything that happens, out of everything that happens to us. E o nosso papel, In our role, ser cristãos hoje, being Christian today, é introduzir essas pessoas que nós vemos no nosso caminho. is to introduce those people that we have across our path. Àquele que pode dar alegria, To felicidade, him that can bring joy and happiness, sem qualquer exceção. with no exception. E nós vemos isso em Lucas, no capítulo 2, versículo 10. And we see this in Luke chapter 2, No versículo 10, verse 10. o nascimento de Jesus. The birth of Jesus. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. But the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Essa é a mensagem que nós temos que levar. This is the message that we must bring. A esperança que o mundo não tem. The hope that the world does not have. Mas nós que conhecemos a verdade But we that know the truth e queremos viver na verdade, and want to live the truth, devemos compartilhar. that's what we must share.
Quantos de nós nesse momento estamos olhando com os olhos de Deus a nossa vida? How many of us are looking at this moment, our lives, through the eyes of Jesus? Quantos de nós estamos preparados para olhar aqueles que entram neste lugar? How many of us are prepared to look at those who are coming through this door? Ou aqueles em que nós vamos atrás ou encontramos durante o nosso dia? Or those that we are going after them, that we meet during our days? Nós devemos olhar essas pessoas que Deus coloca no nosso caminho com um olhar de amor e We misericórdia. must look at those people that God put across our path with a love and mercy. Nós temos que olhar como nossos irmãos e declarar isso em nome de Jesus. We must look and we must declare this in the name of Jesus. Esse é o nosso papel, levá-los à alegria e à salvação. This is our role as a church to take them, send them the love of Jesus. Ter uma experiência com Deus. Have an experience with God. É mais fácil para nós, It's easier for us muitas vezes, olharmos uma situação e trazermos juízo, o nosso próprio juízo. many times to look at the situation and bring judgment. Sendo que muitas vezes as pessoas colocam ao nosso lado apenas para nos ouvirem, para nos verem. And many times God put those people in our path just that they can hear from us. E elas querem ver algo diferente. And they want to see something different. E para isso, nosso testemunho tem que ser um testemunho vivo. And for this, our testimony must be a living testimony. Não é apenas se encher da palavra, We must not only be filled with the word nos alimentarmos aqui aos domingos, and being fed here on ou Sundays, durante a semana na escola bíblica de or discípulos, during the week in the Bible school of disciples, ou durante o nosso momento devocional, or during our devotional times entre família, in family, o que seja. whatever it is. Mas é colocar essa palavra em prática. But we must take this word and put it into practice. Nós temos que entender We must understand que há uma responsabilidade muito grande em nossas mãos. that there is a great responsibility in our E hands. nós temos que ter amor, And cuidado. we must have love and care. Nós temos que ter paciência e entender. We must have patience and understand. Termos compaixão Have compassion, exatamente exactly, por aqueles que estão ao nosso redor. for those who are around us. E, na verdade, nós temos que colocar em prática aquilo que nós aprendemos. In fact, we have to put into practice that which we have learned. Eu creio que esse é o maior desafio. I believe this is the greatest challenge. Não é só nos enchermos do conhecimento, isso é Not importante. only be filled with knowledge, this is important, Mas é viver essa palavra no constante da nossa but vida, it's to no dia a live dia. this constantly in our lives, day by day. E isso depende de nós. This depends on us. Deus não vai fazer a diferença em nossa vida nisso. God's not going to make the difference in himself in our lives. Tem que partir de nós temos que ter uma ação. These have to come from us. We must give this step. Colocar isso em prática. We must put this into E practice. nós temos que reconhecermos como família, And we must recognize as a family, como discípulos de Cristo. as disciples of Christ. De outra forma, nós vamos estar vindo aqui perdendo nosso tempo. Otherwise, we're going to come here and just waste our time. Porque se nós não temos prazer de dividir aquilo que nós temos visto e ouvido, If we do not have pleasure in sharing what we are learning and hearing, você pode ter certeza que a tua vida pode transformar muitos que estão ao seu redor. you can be sure that your life can transform many of people around you Para sempre. forever. E essa transformação vem de um testemunho vivo. And this transformation comes from a living testimony, De algo witness, que as pessoas conseguem ver em você. something that people can see in you. Por isso nós não podemos ficar ignorantes a esta grande responsabilidade. So we must not be ignorant about this great responsibility. Nós temos que ter a certeza que esse evangelho está sendo espalhado We must be sure that this gospel is being spread para cada um onde Deus coloca, wherever God puts you. para cada um que está de frente a você, na Every sua vida. person that God put across your path in your life. Lembre-se que cada dia Deus nos dá muitas oportunidades para fazer You isso. must remember that God gives us this opportunity every day of our lives to do it. O nosso papel é encorajar as pessoas, Our role is to encourage people. é não apenas olhar as circunstâncias e sentir medo Not ou only to look at the desespero, circumstance and feel fear and desperate. porque é isso que acontece aí fora do mundo. That's what's happening outside in this É world. assustador o que nós vimos essa semana acontecer num país tão pacífico, It's frightening to see what has happened in such a passive country, ali na Noruega, there in Norway. uma barbaridade, It was a barbaric algo que vem crescendo cada vez mais. something that's growing more and more. E o mundo
não consegue ver esperança para isso. The world cannot see hope for that. Nós sabemos o que está por acontecer nesses dias. And we know what is about to happen A those palavra last não nos days. esconde isso, ela é clara. The world does not hide this from us. It's very clear. O amor ia se esfriar no coração do ser humano. The love of man is going to grow cold. Ou seja, as pessoas não têm amor à sua própria vida. People do not have love for their own lives. E elas estão incontroladas, fazendo aquilo que vem à cabeça. They lost control and doing whatever it comes to their mind. Porque aquele que governa esse mundo For he who governs sabe this que o seu world, tempo está chegando ao fim. he knows that his time is coming to an end. Só que a igreja não pode só estar sendo preparada e não ir à prática daquilo que ela está But sendo it does not preparada. help if the church is only being prepared, but it does not put into practice what the church has learned. Eu quero encorajar você I want to encourage you a continuar orando e pedindo a Deus to continue praying and asking God ousadia, boldness coragem and courage para dar o seu testemunho. to give your Não testimony. ter vergonha de repartir o amor de Deus. Do not be ashamed to share the love of God. Levar este amor àqueles que estão aflitos, To take carentes. this love to those who are in affliction. A olhar as pessoas com o olhar de To Jesus. look to people with the love of Jesus. A enxergar nas pessoas potenciais And to see in people potential. em que o mundo não vai enxergar. This potential that the world cannot see. Mas através dos olhos de Deus você vai conseguir But ver. through the eyes of God you will be able to see. Que o Senhor nos ajude May the Lord help us a olhar as almas, as vidas, to look to souls and lives com um olhar de amor, with eyes of love, com um olhar de compaixão. eyes of compassion. E se a gente for ver cada vez mais na vida de Jesus, And if we see more and more in the life of Jesus, nós vamos ver o quanto we're going to see how much que isso movia o seu coração diante das situações em que how ele much encontrava. he was moved in his heart when he met people like this. O que a situação que você está vivendo está provocando em você? What does the situation you are living provoke in you? Você está tendo tempo mais com Deus? Are you having more time with God? Você está conseguindo enxergar a situação que você vive com o olhar de Cristo? Are you able to look at the situation you are living through the eyes of God? Você consegue descansar o seu coração diante da perturbação, diante do momento da aflição? Can you rest your heart in a moment of affliction? É interessante porque a Bíblia não esconde isso também, ela é clara. It's interesting because the Bible does not hide this. It's very clear. No mundo tereis aflições. In this world you have afflictions. Elas vão fazer parte. It will be part. Elas continuarão vindo, They will continue to come, tentando nos roubar a paz. trying to steal our peace. Mas aquele que tem o seu coração firmado em Deus, But he who has his heart affirmed in God, aquele que tem o seu coração fortalecido em Cristo Jesus, his heart is strengthened in Christ Jesus. isso quer dizer em sua palavra. What it means in his word. Se a sua palavra está no seu coração, If his word is in your heart, você tem força para vencer os you obstáculos. have strength to overcome the E essa obstacles. força já está com você. And this strength and power is already with É you. como um músculo que tem que ser desenvolvido It's just like a muscle that must be developed no seu coração, in your no heart, seu espírito. in your É spirit. algo que você tem que declarar todos os dias sobre a sua vida. Something you must declare every day of your life. Para uns a caminhada torna-se mais fácil, For some, this walk is a little bit easier. porque é algo que já faz parte da sua vida diária. It's something that's already part of their daily life. Para outros parece que ainda é um processo mais longo. But for some, it's like a longer process. Mas não desista de crer na palavra de Deus. Do not give up. Do not give up in believing the word of God. Há promessas preciosas sobre a nossa vida. There's precious promises upon our Não é lives. apenas para nós lermos e acharmos bacana, ótimo. It's not only for us to read and think it's cool and great. É bom para aquele povo que viveu naquela época. It's good for those people that lived that time. Não, isso é para você aqui e agora. No, this is for you today and now. Para a sua vida. It's for your life. São para os seus desafios It's pessoais. for your personal challenges. Deus está construindo algo dentro de você. God's building something inside Deus of you. está fortalecendo o seu espírito. God is strengthening your É spirit. tempo de caminharmos uma nova dimensão. It's time for us to walk in a deeper De dimension olharmos esse mundo com os olhos de Deus. and to see this world with the eyes of God. Vermos os potenciais que estão ao nosso redor. See all the potentials around us. Pessoas que estão aí perdidas, que estão perto de nós. People that are outside, they are lost Que só around serão us. transformadas. But they need to be Quando transformed. enxergarem em nós esse testemunho When verdadeiro. they see in us this true witness, Um testemunho de diferença. this witness of difference. Aqui, ali é um homem diferente. Here there is a different man. Ele caminha com segurança. He walks with safety. Ali é uma mulher que sabe
o que ela quer. There is a woman that knows what she Ela wants. tem um relacionamento com Deus. She has a relationship Ela tem with algo God. diferente. She has something Eu quero esse different. algo para mim. I want this for me. É isso que o mundo está procurando. That's what the world is seeking for. Que o Senhor nos ajude. May the Lord help Que o us. Senhor nos ajude a olhar com seus May olhos. the Lord help us to look with His Não eyes. vamos nunca desistir daquilo que Deus colocou nas nossas mãos para Let us fazer. not give up on what the Lord has put in our hands to do. Muito trabalho. There are too much work. Nós temos muito trabalho para We realizar. have too much work to do. Vamos fazê-lo com alegria e gratidão. Let's do with joy and O gratitude. Senhor é com cada um de nós. The Lord is every one of Que o us. Senhor te abençoe nessa semana. May the Lord bless you this week. Que essa semana seja uma semana incrível na tua vida. May this week be an incredible week in your life. Lembramos uns dos outros. Remember others. Oremos uns pelos outros. Let's pray for each Para other. que o Senhor ajude a cada um a vencer os seus desafios. So the Lord will help each one to overcome their challenges. Quero anunciar nesta tarde And I would like to announce this o afternoon nascimento das gêmeas, as primeiras gêmeas da igreja. the birth of the first twins of this church. Estivemos com os pais lá no hospital. We've been there with the parents in the hospital. Algumas pessoas já estiveram com eles Some também. people have been there with them. São lindas, a Mariana e a Júlia. They are beautiful, Mariana and Julia. Nós oramos com elas, We prayed with them. ungimos as crianças a pedido dos pais. We anointed the children by the parents' E request. foi um prazer ver a alegria daqueles pais. So it was a pleasure to see the joy of those parents. Luzia ali sentada ainda se recuperando da Lucia sitting there, anestesia. recovering from the anesthetics. Foi um parto um pouquinho It complicado. was a little bit complicated. Começou um parto Delivery. natural. It began as it was going to be a normal delivery Mas aí depois, por causa de uma reação que aconteceu, ela teve que partir para a cesariana. because of some troubles happened along the way. She had to have a cesarean. Mas graças a Deus, But thanks God, as crianças nasceram com saúde. the children were born with health. 2.400 2 kilos and 400 grams. e 2.410. And 2 kilos 410. Ali na irmã Luzia era só a barriga, era só as crianças mesmo, não era gordura não. And that belly was only the children, not fat. Quase 5 quilos. Quase 5. Almost 5 kilos. É, porque 2.400, 2.410. Almost 4, 5 8, quilos. 10, né? E graças a Deus, And thanks God. elas nasceram muito bem. São lindas. They're born very well, and they are beautiful. Glória a Deus. Glory to God. Eu louvo a Deus pela vida do Derby e da Luzia. I praise God for the life of them and Lucia, Que são as primeiras gêmeas da nossa igreja. Muito bom isso. the first twins of this church. Deus, por isso que eles não estão aqui hoje. That's why they're not here today. Estão lá se ocupando com a gêmeas. Yeah, they are occupied with the twins. Pois nós vamos também ocupar com elas aqui. We're also going to be occupied with them here. Amém? Busy with them.